Olá pessoal, aqui quem fala é a Patrícia e eu venho compartilhar com vocês uma palavra da parte de Deus que diz assim, ó: Deus ouve quando você chama, lá em Salmos 4, do 1 ao 8. Vou ler aqui o versículo 4, Salmos capítulo 4, versículo 3, que diz assim, ó: Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Gente, que lindo esse versículo. Sabe o que eu tava rindo de mim mesma hoje? Como a palavra de Deus se renova pelas fases que a gente está vivendo. Eu comecei a ler o livro de Salmos, eu estava ali no capítulo 20 e poucos, né? Quase 28. E de repente eu comecei a fazer parte de um grupo em que eles começaram a ler Salmos novamente. Aí eu falei, não, eu já tô no 28. E Deus usou a menina para falar assim, ó: não, Patrícia, compartilha junto com a gente, né, do dia atual, que é o dia de hoje, dia 6. Aí eu voltei lá no Salmo 6 e já tinha lido. E o Senhor renovou aqui a palavra dele. Nossa, Deus, como foi lindo. E foi exatamente o que eu vivi ontem. Eu tive uma experiência a qual a minha menina caiu da cama e machucou a cabecinha, cortou a cabecinha. E eu tive que ir no hospital, enfim, pra dar uns pontinhos. E eu cheguei naquele hospital e, né, é muito ruim o ambiente de hospital, eu não gosto. Se vocês têm uma ideia, eu passo mal de ver o povo com sangue, né? Dá vontade de desmaiar, enfim. Então eu estava lá com a minha filha e eu falei, Espírito Santo, por que o Senhor me trouxe aqui? O que o Senhor quer me mostrar? Abre meus olhos espirituais. E eu comecei a observar aquele ambiente. E o Espírito Santo não falou nada não lá na hora. Aí, o que acontece? Deus revela através da sua palavra. E, gente, eu fiquei encantada com o Salmo 6. E olha pra você ver, quando eu li, eu costumo colocar a data que eu li nos capítulos, sabe? Ó, pra você ver, eu li no mês 7. E agora eu tô relendo no mês 8. E eu não tive essa percepção do dia do mês 7. Mas a percepção de hoje. Por quê? A palavra de Deus se renova de acordo com o que você está vivendo no momento. Deus vai falar com você. Por isso que a gente tem que estar em constante leitura, em constante aprendizado, porque no momento da sua vida Ele vai falar com você naquela palavra de maneira diferente. Como Deus é lindo. Então, Ele falou comigo aqui, ó. Aí eu vi aquelas pessoas doentes, né, ali, acamadas, e o Espírito Santo falando assim, que quando a gente está doente, todo mundo é igual, né? Não adianta você ter todo o dinheiro do mundo. Se você está doente, você pode ter o melhor dinheiro. O médico dos médicos é só Deus. Ou seja, nós somos iguais. Nós nos tornamos iguais. E aí o versículo 5, né? Capítulo 6, versículo 5 diz assim, ó: porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Eu falei, Deus é forte. Entendi por que o Senhor me levou lá. Para lembrar que nós precisamos louvar enquanto estamos em vida, enquanto estamos com fôlego de vida, enquanto estamos com vigor, porque para onde a gente vai, lá não tem lugar, lá não tem lembrança. Aproveite seu dia de hoje, aproveita o agora, porque é só isso que a gente tem certeza. Então vamos lá para a meditação. Deus ouve quando você chama. Salmos é um dos livros mais encorajadores de toda a Bíblia. Não há emoção que possamos experimentar que não esteja registrada em Salmos, como o entusiasmo, a depressão, a culpa ou a alegria. E em Salmos a gente sempre encontra, né, orações falando desses sentimentos. E os Salmos trata-se do antigo inário dos israelitas, cujos 150 salmos combinam oração, poesia e louvor. Então, o autor deixa aqui a seguinte dica: quando não souber o que dizer a Deus, ore usando os textos de Salmos. Como é lindo, né? Gente, fala demais. Sempre que se sentir desesperada, para saber se Deus está perto e ouvindo as suas orações, e se Ele vai responder, leia de novo o versículo 4, capítulo 3. Vamos ler de novo? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. Você é amado, mesmo que você não mereça. Você é amado por Deus. Você é amado antes de você nascer. Você é amado
Antes de ser concebido no ventre da sua mãe, Deus te escolheu. E você é amado, mesmo que você não mereça. O Senhor ouvirá quando você clamar a Ele. Lembre-se que Deus ouve as orações dos piedosos. E quem é os piedosos? O termo hebraico para piedoso é muitas vezes traduzido como santo. Mas muitas vezes a gente pensa, mas eu não sou santo. Mas a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, você nasce de novo da água, né? No batismo. Deus não te vê mais como você é, né? Porque a gente é falho de todo dia, a gente erra toda hora, todo dia. Mas Deus nos vê revestidos do sangue de Jesus. Porque Jesus pagou o preço para que Deus possa nos ver como que eu posso dizer? Como remidos, né? Como filhos amados de Deus, separados para a glória dele. E muitas vezes a gente não se sente assim. Pelo contrário, muitas vezes a gente se sente distante. E parece que as nossas orações não passam do teto. Quantas vezes eu me senti assim? Eu não sei se você já ouviu aquela música Terra Seca, sabe? Eu não posso cantar porque, né? Eu não sei cantar, mas tem um hino que fala sobre terra seca, que a gente sente como se fosse uma terra seca, que a gente ora e não sente nada, a gente ora e parece que tá sozinho, parece que não flui, enfim. Entenda o porquê disso. Ouve esse áudio até o final. Pode parecer por vários motivos que as suas orações ficam sem resposta. E talvez Deus esteja apenas respondendo, espere. E ainda é possível que algum pecado em sua vida esteja interrompendo a sua comunicação com Deus. Isaías escreveu o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos ouça. Isaías 59:2. Teve um dia que eu fiz uma oração, eu achei muito interessante, ó, pra você ver, né? Filipenses 2:13, porque Deus é que opera em vós, tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Aquela oração não era de mim mesmo, foi dele mesmo. Porque eu nunca orei daquele jeito. E eu falei assim, nessa oração, eu falei, Deus, me revela o que me impede de acessar a fonte. O que me impede de te adorar em espírito e verdade? Eu falava, Deus, eu quero te adorar em espírito e verdade. Deus, me ensina, me ajuda. E eu perguntei, Deus, o que está me impedindo? E sabe o que o Espírito Santo me falou? Filha, você precisa perdoar. E eu falei, perdoar, Deus? Mas perdoar o quê? Então você precisa perguntar ao Espírito Santo. Teve um podcast anterior a esse que eu falei sobre o perdão. E ele vai te revelar. Eu lembro que certa vez um colega meu falou assim, que desde a infância a gente tem muitas crenças, muitas traumas, enfim, que tá no nosso, às vezes até no subconsciente. E subconsciente que conhece é só Deus, a gente nem tem consciência dele. Então assim, a gente tem que pedir para o Espírito Santo revelar, e ele vai revelar. Porque a palavra de Deus diz, pedi e dar-se-vos-á. E quando algo que a gente pede está alinhado com a vontade de Deus, ele faz, recebereis. Então, você vai receber. Então, certifique-se de que nada em sua vida esteja servindo de barreira entre você e Deus. No meu caso, era o perdão. E Deus foi me revelando, gente, tanta coisa desde a minha infância. E eu lembro que eu falei pro colega meu, ele falou assim, você precisa lembrar dos traumas que você viveu na infância e tal. Eu falei, moça, eu não lembro nem o que eu almocei ontem, como é que eu vou lembrar desse trem? Não lembro, não. Realmente, de nós mesmos a gente não vai lembrar. Mas, entenda, a partir do momento que você pedir para o Espírito Santo, ele vai te revelar. Ele revela e é tão lindo. Então, eu quero encerrar falando o seguinte, tenha coragem, porque você é filha amada de Deus. Filho amado de Deus. Ele vai te ouvir. Mantenha-se, só que tem um segredo, né? Para Deus nos ouvir, nós precisamos manter próximo do Senhor. E Ele promete ouvir o nosso clamor. E como que a gente mantém próximo do Senhor? Mantendo acesa a chama. E como que a gente mantém acesa a chama? É igual um carvão. Se você pegar um carvão, ele tá ali com a chama, né? Como é que fala? A brasa, que tem vários carvões. Se você tirar ele da chama, o que acontece? Ele vai esfriar, ele vai apagar. E o que é essa chama aqui? A palavra de Deus. Palavra de Deus. Precisamos renovar a nossa mente através da palavra de Deus. E não é só um dia ou outro, é todos os dias. Eu lembro que o Espírito Santo me libertou da prisão de dias da semana. Eu não conseguia
Tipo, meditar na palavra de Deus, final de semana, sábado e domingo. Eu tinha muita dificuldade, você não tá entendendo. Pra mim, de segunda a sexta eu conseguia, né? Ler. E era tipo assim, meia boca. E aí teve um dia que o Espírito Santo falou assim: filha, você é livre pra me buscar todos os dias. Por que você tá presa no sábado e no domingo? Por que você tá presa um dia da semana? E eu falei: nossa, Deus, é verdade. E foi aí que Deus me libertou. Então não importa mais se é segunda, se é terça, se é domingo, se é sábado. Todos os dias, quando amanhece, as misericórdias de Deus se renovam. E todos os dias eu tenho sede, eu tenho fome de buscar mais dele. E essa fome e essa sede eu não tinha, ainda estou aprendendo. Porque eu falo: Deus, eu quero ter alegria em orar, eu quero ter alegria em ter intimidade contigo. E quando eu orava, era tipo piloto automático, você fazia ali, e não era isso que Deus queria. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento de intimidade conosco. Então, assim, Deus tem trabalhado tanto, são tantos processos, né? E a gente só pode aprender depois que morre, tem mais essa. E então eu estou em constante aprendizado. E olha só, eu tenho mais de 10 anos que eu aceitei Jesus, tem mais de 10 anos que eu batizei, né, nas águas. E agora que eu tô aprendendo. Olha para você ver. Então não importa quanto tempo nós temos que nós servimos a Deus. Nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para poder fazer, né, aquilo que Deus nos chamou para fazer. E entenda o seguinte: as fases que a gente passou, Deus estava nos moldando, nos ensinando. E hoje eu entendo que esses 10 anos que passou, Deus estava me ensinando. E às vezes eu fico rindo sozinha, né, na Bíblia, lembrando. Então, escuta o seguinte: Salmos 5:3. Não esquece, coloca na tua cabeça, na tua mente essa palavra, no teu coração. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Escuta, por que tem que ser pela manhã? Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Então a primeira coisa que você tem que fazer é mostrar para quem que você serve primeiro. A quem que você depende primeiro? De Deus. Ai, que linda palavra. E é isso. Vamos semear boa semente? Compartilha com pessoas essa palavra. O simples compartilhar que você enviar vai alcançar quem precisa ouvir. Que Deus abençoe. E é isso. Sucesso!